Senhor, irmãos, nós vamos começar nesta noite, nesse dia, nós vamos começar a série de exposição bíblica no livro do Apocalipse. Mas diretamente nós vamos falar sobre as 7 igrejas da Ásia. E dentro desse contexto nós teremos 8 sermões, ainda que são 7 igrejas da Ásia, porém nós vamos ter 8 sermões, porque hoje nós vamos fazer um resumo, uma introdução do livro do Apocalipse, porque nós sabemos que as 7 igrejas da Ásia, elas estão inseridas dentro do livro do Apocalipse, e é dali que surge então as 7 igrejas da Ásia. Eu não queria ir diretamente falando sobre as 7 igrejas, mas quero dar um resumo sobre o livro do Apocalipse, para que semana que vem nós podemos iniciar então na primeira igreja propriamente dita, que é a igreja de Éfeso. Então, iniciando quarta-feira que vem. Bem, então vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, lógico que é o capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, vai ser no próprio versículo de número 1, somente esse próprio versículo na parte A. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 1. O texto diz o seguinte, eu vou ler todo o versículo, depois eu volto na parte A. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Agora voltando, mais uma vez, a parte A somente, revelação de Jesus Cristo, somente essa parte. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai que está nos céus, nós te louvamos e a te bendizemos pela tua palavra, pelos louvores que já entoamos a ti nesta noite, pelas orações, pelas ofertas. Te louvamos porque o Senhor nos trouxe, nos permitiu para a sua casa, para aprender mais um pouco de ti e da tua santa e bendita palavra. Senhor, nós precisamos da sua presença como sempre, não podemos fazer nada sem o Senhor, é impossível se o Senhor não estiver conosco. Não nos deixe sozinhos, não nos desampare, que o Espírito do Senhor venha falar conosco através da sua palavra, a revelação de Jesus Cristo, que é o livro do Apocalipse. Hoje iniciaremos, ó Deus, uma série de 8 sermões dentro do livro do Apocalipse. Pedimos, ó Deus, que esta palavra esteja em nós, que o Espírito do Senhor nos ilumine, nos ajude, e que tudo seja para glorificar o santo nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, irmãos, o livro do Apocalipse é o tema de hoje. Nós vamos falar sobre uma breve introdução. Nós entendemos que o livro do Apocalipse, dificilmente alguém vai compreender o livro do Apocalipse, irmãos, se ele não lê todas as escrituras. A pessoa tem o costume de, quando ele se converte, inclusive foi um erro meu, depois eu corrigi o erro, né? Porque quando se converte, a maioria das pessoas fazem isso, são encantados com livros do Apocalipse. Eu mesmo, quando eu me converti, diante do mundo que a gente atravessa, e quando você vem para a igreja, então eu fiquei encantado com o livro do Apocalipse, e eu comi o livro do Apocalipse. Eu acho que foi o livro que eu mais li. Depois eu fui entendendo que eu precisava ler, então, lá do Gênesis até chegar ao Apocalipse novamente. E aí eu tive uma visão mais ampla, tive um entendimento mais correto do que as revelações ou a visão, as visões que está inserida no livro do Apocalipse. Então eu aconselho que todo aquele que queira entender o Apocalipse, primeiro deva ler de Gênesis até o Apocalipse. Você vai ter uma visão melhor
do plano que Deus, do plano salvífico de Deus para com os homens. Aí fica mais claro, fica mais nítido. Bem, nós vamos fazer essa introdução, irmãos, com base no futurismo. Por que futurismo? Que é a escola de interpretação das Assembleias de Deus, a qual eu também acredito, eu também creio. É uma visão, dentro da visão assembleiana, e também acredito eu também que é uma visão que ela é mais bíblica, por alguns pormenores, ainda que nós não vamos falar, esmiuçar diretamente muito sobre o futurismo, nem sobre as outras escolas, mas a nossa visão vai estar dentro da escola de interpretação do futurismo. Entendemos que o capítulo 4 até o capítulo 22, ou seja, eles representam o futuro, porque o futurismo entende essa visão, que do capítulo 4 ao capítulo 22, tudo está inserido, e aonde nós temos a capacidade de entender, hoje em pleno século 21, ou seja, os acontecimentos futuros, e que nós temos essa capacidade de entender em pleno século 21. Vamos, um pouquinho mais para frente, vamos falar sobre isso. Então, dentro dessa visão do capítulo 4 ao capítulo 22, está incluído 7 anos de intensa tribulação, ou seja, da grande tribulação, seguidos por um milênio no qual Cristo governará na terra, nós entendemos assim, que é antes da ressurreição geral, e da inauguração do novo céu e da nova terra. Então, o futurismo está dentro dessa divisão, ou seja, o Apocalipse no futurismo, ele não vê todo o livro alegoricamente, não vê o livro todo alegoricamente, mas ele vê diretamente explicando, passo por passo, ponto por ponto, até chegar ao capítulo de número 22. O historicismo entende que a ordem como foi escrita as visões, essa é a visão do historicismo, simboliza, uma ordem cronológica, abrangendo todo o período da igreja. Então essa é uma visão do historicismo. E o preterismo, o próprio nome já diz, o preterismo, ou seja, aquilo que foi passado, ou aquilo que já passou, entende que o cumprimento da maioria das visões do Apocalipse já aconteceu no passado distante, ou seja, tudo que foi escrito no Apocalipse, isso já aconteceu principalmente no ano 70, quando nós sabemos da história que houve a invasão romana que destrói todo Jerusalém, e segundo a visão preterista, ali se cumpriu então todo o livro de Apocalipse e até os dias, ou seja, não tem mais nada para cumprir. Na verdade, o preterismo ele surgiu para que ele pudesse refutar a visão pré-milenista e depois pré-tribulacionista, que está inserido dentro da mesma visão. E depois nós entendemos também que a outra escola, que é o idealismo. O idealismo entende que as visões simbolizam. Olha, vejam bem que o preterismo, historicismo, idealismo é sempre uma visão de que simboliza, ou seja, são símbolos diretamente, simboliza o conflito entre Cristo e a sua igreja de um lado e Satanás e seus conspiradores de outro. Quem tem uma visão um pouco mais dentro da visão idealista normalmente são os adventistas de sétimo dia. Por quê? Eu não sei se alguém já leu o livro de Ellen White, ou Ellen G. White. Ela vê o conflito entre o bem e o mal, ou seja, eles colocam Jesus enfrentando com Satanás, como se o diabo e Jesus tivessem o mesmo poder, e como se Deus estivesse sofrendo, lutando para enfrentar o diabo, para resolver, para salvar as almas. É um grande conflito, e isso inclusive o próprio nome do livro da Ellen White, a profetisa dos adventistas de sétimo dia. Então nós fugimos dessa visão, por isso nós adentramos dentro da escola do futurismo. Graças a Deus que os assembleianos, os teólogos assembleianos, têm essa visão, e nós entendemos então que é uma visão mais correta. Nós vamos ver dentro dos assuntos aqui, que é uma visão que parece que combina mais com o que o Apocalipse quer mostrar. Então os estudos dessas escolas, irmãos, é muito abrangente, a qual nesse momento a gente não tem como parar e explicar ponto por ponto de todas essas escolas. Se assim for permitido, numa outra ocasião, nós vamos mostrar o que essas escolas realmente
uma visão mais profunda de como é o pensamento dela. Tá bem? Bem, vamos ver então, irmãos, um breve resumo do livro do Apocalipse. Vamos ver o que realmente nós podemos entender e que pode nos edificar lendo o livro do Apocalipse. Bem, primeiro, o nome do livro, vemos que revelação, ele começa, revelação. Apocalipse vem do grego apocalipsis, é um nome que eu treinei, irmãos, eu treinei várias vezes para falar esse nome, apocalipse. Eu não sei se estou falando certo, apocalipse, porque a pessoa que fala o grego, ele vai dizer o seguinte, apocalipsis, beleza, tudo bem, porque já está falando apocalipse, mas segundo os mestres do grego, né, os doutores do grego lá, os eruditos do grego, segundo apocalipse é apocalipse, né? E infelizmente isso virou um sinônimo de quê? De catástrofe. A palavra apocalipse, ela se tornou um sinônimo de catástrofe, de caos, de grandes dificuldades. Todas as vezes que se fala em apocalipse, o primeiro pensamento que vem na mente da pessoa é que vai destruir tudo, vai tudo acabar. E realmente o Apocalipse mostra essa visão, né? E então nós vemos que a visão do Apocalipse, o sentido, o verdadeiro significado é descobrir, é revelar, é tornar-se manifesto, ainda que virou sinônimo de catástrofe, de caos, mas a palavra Apocalipse está dizendo revelação de Jesus Cristo, ou seja, ela se torna manifesta, ela abre um parêntese, né? Ela esclarece. As pessoas às vezes têm dificuldade no Apocalipse, mas na verdade ele está revelando as coisas nos últimos dias, né? Então muitas coisas sobre o fim do mundo, irmãos, foram escritas baseado no livro do Apocalipse, sustentando o caos. Muitos livros, muitos filmes como Deixados para Trás, Mad Max, Armagedon, Matrix, O Exterminador do Futuro, O Livro de Eli, Um Dia Depois de Amanhã, e muitos outros escritos e muitos outros filmes, todos eles com uma visão apocalíptica, mostrando o fim do mundo. Essa é a visão. Então eles mostram que uma destruição da humanidade em um fim catastrófico. Todos eles mostram essa visão. Nós sabemos que virá a catástrofe nos livros de Apocalipse. Nós vamos ver isso aqui dentro do corpo do livro do Apocalipse. Então, mais a visão desses escritores ou desses cineastas, a visão deles é que o Apocalipse é só caos, mas nós vamos ver que não é bem assim. Na verdade, o Apocalipse é um livro aberto onde Deus revela os seus planos e propósitos para a igreja. Interessante que quando nós olhamos para o Apocalipse aqui no Novo Testamento e nós voltamos para o Antigo Testamento, nós lemos o livro de Daniel. Os irmãos já viram o livro de Daniel, como ele é cheio de símbolos, de metáforas, como é cheio de significado, mostra coisas que nós não entendemos o significado. Então o livro de Daniel, irmãos, ele é o Apocalipse do Antigo Testamento, e o Apocalipse do Novo Testamento é o Apocalipse do Novo Testamento, né? Redundância aí, mas é isso aí. Então olha bem, em Daniel no capítulo 12, no versículo 4, o que Deus disse para Daniel no capítulo 12, no versículo 4? Encerra as palavras e sele o livro. Daniel estava escrevendo, quando ele termina, Deus diz: ó Daniel, encerra as palavras, sele os livros, bate o selo sobre o livro, ninguém pode abrir o livro de Daniel. Ficou encerrado, ok? Passou-se o tempo de Daniel, passou tudo, chegou a época de João. Mas quanto a João, a ordem foi: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o fim está próximo. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 10. Enquanto Deus manda Daniel encerrar os livros, fechar os livros, Deus fala para João: revele o livro, mostre o livro, fale o livro, revele o livro. Então não cele as palavras deste livro. Esta foi a visão que Deus deu para João. Por isso João, ele precisa então mostrar o livro para que a igreja possa entender quais são os seus objetivos de Deus. Ainda que se use o termo Apocalipse de João, na verdade o texto diz revelação de Jesus Cristo. Nós nunca veremos aqui no livro do Apocalipse dizendo esse é o Apocalipse de João. Inclusive a nossa versão aqui, a ACF, está dizendo Apocalipse de João, o teólogo, mas nós não vamos achar desta maneira
nas Escrituras, Apocalipse de João. Na verdade, o texto diz revelação de Jesus Cristo. Ou seja, João não sentou, irmãos, lá na ilha de Pátimo, numa caverna ou numa pedrinha e pensou: bem, agora eu vou escrever um livro sobre o fim do mundo, agora eu vou escrever um livro sobre catástrofe. Bem, tá bom, o que eu vou pensar aqui agora? Eu vou escrever um livro. Como é que foi mesmo que iniciou tudo? E João começou a pensar dessa maneira. Não foi isso. O próprio texto diz revelação de Jesus Cristo. Os profetas no passado, muitos deles escreveram seus livros através da revelação. Quando nós vamos lá para Gênesis, no capítulo 1, nós entendemos Gênesis no capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem escreveu o livro de Gênesis, o Pentateuco, foi Moisés. E quem mostrou isso para Moisés? Foi revelado. Um dos maiores profetas que teve mais revelações na Bíblia foi Ezequiel. Quando você vê Ezequiel, os animais, né, os anjos que com 6 asas nos voavam, nos esconde o rosto, e ele viu essa visão de Ezequiel. Então Ezequiel foi o homem que mais teve visão sobre as revelações também das coisas de Deus. Então João, ele recebeu essa revelação, irmãos. Ele não pensou em escrever um livro. Há muita gente enganada. O próprio Paulo, ele não sentou pensando lá assim: bom, eu vou escrever aqui agora uma carta. Não, ele diz: eu recebi as revelações de Jesus Cristo. Então a palavra de Deus, inclusive o livro do Apocalipse, foi uma revelação de Deus, um entendimento para que eles pudessem escrever tudo aquilo que Deus colocou no coração de João, para que pudesse mostrar à igreja o que ia acontecer agora nos fins dos tempos. Então, a ele foi revelado o que está escrito no livro, mostrou para João. Bem, João, nós sabemos que é o autor. A maioria dos eruditos concordam, irmãos, que foi João o autor do livro. A maioria dos eruditos, todos os grandes teólogos em todos os tempos entendem que foi João. Ele não se apresenta, interessante que João não se apresenta como apóstolo. Olha que coisa interessante, irmãos. E muito menos se inclui dos profetas. Vejam só que ele se diz apenas João. Veja o capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte, olha, no versículo 1, na parte B, ele diz o seguinte: a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e diz, e as notificou a João, seu servo. Ele não disse João o apóstolo, João, aquele que inclinou a cabeça no peito de Jesus, aquele que era pescador, que fez grandes maravilhas. Não, ele disse João, o seu servo. Então o autor é João. E no próprio versículo 4 também diz o seguinte: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, no versículo 4. No versículo 9, eu, João, que também sou vosso irmão, olha, e companheiro na aflição, veja no reino e paciência de Jesus Cristo. Veja que João se identifica como servo, como companheiro, como irmão, como amigo. Ele não se exalta, ele não mostra que ele é mais poderoso do que os outros apóstolos, de que os irmãos. João não quer se aparecer, ele quer revelar Jesus Cristo para a igreja através dos seus escritos. Essa é a intenção de João. E no capítulo 22, no versículo 8, João também tem a mesma ênfase, ele dá a mesma ênfase, eu, João, e simplesmente João. Os pais da igreja primitiva, irmãos, Justino Marte, Melito de Sardes, Irineu de Leão, consistentemente identificaram como sendo João, o filho de Zebedeu. Por que é importante citar os pais da igreja? Para que nós possamos entender e acreditar que realmente é o João, que eles confirmaram, eles estudaram, eles pesquisaram, eles foram até mesmo contemporâneos, às vezes, de alguns discípulos de João, e por isso, então, eles confirmam que o Evangelho foi escrito por João. Isso é muito importante. Nós, para compreender a palavra de Deus, irmãos, nós precisamos crer na palavra de Deus. Nós precisamos crer na revelação da palavra de Deus. Tem muita gente que não se edifica, que não se fortalece. Tem muita gente que está perdida ou vão se perder e se perdem porque não crê nas Escrituras.
Sabe, nós precisamos crer na revelação, nisso que Deus está mostrando, e entender que foram servos, homens de Deus inspirados pelo Espírito Santo, que nos trouxe as Escrituras, e que nós estamos aqui nesta noite, ouvindo a palavra de Deus pela fé. Você nunca viu João, você nunca viu Jesus, você nunca andou com Jesus, mas pela fé, você recebeu no seu coração, no seu entendimento, e pela fé, você está aqui nesta noite, recebendo a palavra, ouvindo a palavra, entendendo a palavra, porque Jesus lhe concedeu o Espírito dele na sua vida, para receber a palavra de Deus. É isso que Deus fez nas nossas vidas. Então vemos que este João consideravelmente escreveu também o Evangelho de João e as 3 epístolas de João, a qual nós lemos até o capítulo 3 de uma delas agora. O Apocalipse nos mostra o quanto devemos estar preparados, entendendo que a vida é recompensada pela soberania do grande Rei Jesus Cristo. Olha só, devemos estar preparados. O Apocalipse vai nos mostrar que nós devemos estar em pé diante de Deus. O livro foi escrito por volta do ano 95 depois de Cristo. Nessa época, quem estava à frente do Império de Roma era quem? Tito Flávio Domiciano. Era ele que comandava o Império Romano. Tito Flávio Domiciano. A ordem no Império era que todos deviam adorá-lo como Senhor e Deus. Houve uma grande perseguição aos cristãos por recusarem tal atitude. Então ele queria ser adorado Domiciano, e porque os cristãos não adoraram, sabe o que aconteceu? Houve uma grande perseguição. Houve perseguição em todo o Império Romano, em todo o vasto Império Romano, houve grande perseguição. Então os historiadores afirmam que Domiciano, o que fez? Ele exila João na ilha de Patmos, que é uma colônia penal da costa da Ásia Menor. Ele ele lança João lá na ilha de Patmos, como é confirmado logo no início aqui dos primeiros versículos do livro. João então é colocado na ilha de Patmos. Os historiadores dizem que João então ele foi recebido por Domiciano, ele não quis adorá-lo. A história diz, a gente não vê relatos bíblicos, que João foi lançado num tacho de azeite quente, não morreu. Foi lançado num tacho de azeite quente, ele não morreu, e depois Domiciano pega ele, então exila ele na ilha de Patmos, aonde Deus revela para ele o Apocalipse. João então foi o último apóstolo a morrer, mas antes sofreu bastante. Exilado nessa ilha, ele sofreu bastante. Ali Deus revelou todas as coisas que ele escreveu, mas ele foi o último a morrer. Ele foi muito sofrido. Os estudiosos dizem que após a perseguição então dos cristãos, João sai da ilha e ainda viveu um bom tempo pregando o Evangelho. E sabe de que João morreu? João morreu de velhice. João ficou velhinho, bem morto, bem carinhoso, né? bem humilde, bem simples, bem piedoso. Por isso que João fala assim, filhinhos, né? Ele já tinha essa característica de virar no peito de Jesus, de falar manso, né? Ele fala, filhinhos, né? Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. O jeito de João falar é porque ele se tornou um homem bastante piedoso, transformado, regenerado pelo Senhor Jesus Cristo. João usa então o simbolismo, né, que são os códigos espirituais, para dificultar a compreensão, irmãos. Caso alguém tentasse usar os seus escritos para condenar os cristãos, o que João faz? Deus revela a ele em visões, e ele escreve essas visões do Apocalipse em códigos espirituais. Ele dificulta, irmãos, as perseguições contra os cristãos. Porque, olhe bem, quando você lê o Apocalipse, se você não tiver um bom entendimento, uma boa exegese, se você não estiver realmente em comunhão com o Senhor Jesus, e se você não tiver o Espírito de Deus, e através de oração você não compreende, imagine homens maus perseguindo a igreja, se eles iriam entender os códigos espirituais, os simbolismos que existem, e as metáforas que existem no livro do Apocalipse. Então Deus já usa dessa estratégia, já mostra a João esses símbolos e
e ele escreve de uma maneira gloriosa, confundindo os algozes, os perseguidores da igreja. Isso seria compreendido somente por aqueles que tinham Jesus, irmãos, quem conhece Jesus pessoalmente, sabe? E mesmo que você não tenha um conhecimento profundo da teologia, quando você lê o livro do Apocalipse, você percebe Deus falando com você, você tem um entendimento, mesmo nos símbolos que você não compreende, você vai entender que Deus está falando ali através da sua palavra, porque é o Espírito Santo que inspirou João para escrever esses símbolos e nos mostrar quem é Deus e as coisas que devem acontecer nesses últimos tempos. Além do mais, irmãos, por que ele escreveu em simbolismo? O símbolo não se desgasta com o tempo. O símbolo não se desgasta. Ele fala lá: eis que eu vejo Jesus vindo em cavalos, montados em cavalos brancos. Não vai se desgastar. Em todas as épocas, em todos os tempos, nós vamos entender o que é cavalo branco. Será que Jesus vai vir montado num cavalo branco? Lógico que isso é um símbolo. Jesus não vai vir montado num cavalo branco, mas nós entendemos que isso é realeza, que isso é poder. É Jesus vindo para colocar o seu reino aqui nessa terra, para tomar posse de tudo definitivamente. Então, através do simbolismo, nós possamos entender, compreender o que Deus quer dizer para nós, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Então, João organiza os seus escritos e lança a mão das imagens que Deus revela para ele na sua mente. Você já parou para pensar nisso, irmão? Você na ilha de Pátmos, preso, a história diz que na ilha de Pátmos tinha muitas serpentes, irmãos, muitas cobras venenosas. Era muito complicado estar na ilha de Pátmos. Imagine João agora, como que João sobreviveu, grandes milagres aconteceram na vida de João, e Deus então revela para João, mostra para João, todas essas maravilhas que tem no Apocalipse, para que hoje a igreja, em pleno século 21, possa entender e amar o Senhor Jesus Cristo, compreender a palavra de Deus e entender que realmente Jesus está no meio das igrejas. Então, durante todas as perseguições de todos os tempos, os crentes em Jesus Cristo, irmãos, têm se encorajado nessa jornada de rumo ao céu, através dos escritos do Apocalipse. João teve uma profunda experiência espiritual na ilha de Pátmos. Veja o versículo de número 10, ele fala: eu fui arrebatado no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, uma grande experiência. Ele ouviu e viu e colocou em prática as ordens do Senhor Jesus Cristo. Ele não só ouviu e viu, mas ele colocou em prática. Ele foi arrebatado no Espírito no dia do Senhor, ou seja, no domingo. Todas as vezes que você lê na Bíblia o dia do Senhor, você vai entender que é o domingo. Por que é o dia do Senhor? É o dia em que o Senhor ressuscitou. Então ele diz aqui: no dia do Senhor, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Eu fui arrebatado no Espírito no domingo, no dia em que o Senhor ressuscitou. Ele foi arrebatado no Espírito Santo. Veja que o Espírito que está com letra maiúscula, o Espírito arrebata João, ele leva João para uma dimensão espiritual, para um poder espiritual, para mostrar a João as coisas que brevemente devem acontecer. Então ele ouviu, ele vira para trás e para ver a voz que falava com ele. Quando ele vira, ele viu o quê? Ele viu 7 castiçais de ouro e no meio o Filho do Homem de forma majestosa. Ele viu então os 7 castiçais de ouro, e quem estava no meio dos 7 castiçais de ouro? O Filho do Homem. Assim Jesus disse para ele: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Jesus revela para João as coisas que são, as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Veja isso no versículo de número 19: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Jesus se manifesta
para João. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor para sempre. O próprio Cristo desce e se revela para ele de forma gloriosa. Agora, no Apocalipse capítulo 1, as coisas que tem visto, referem-se todo o capítulo 1, todo o capítulo de número 1, as coisas que tem visto, isso tudo é visto no capítulo 1, ele diz, e as que são, quais são as coisas que são? Do capítulo 2 ao capítulo 3, todo o capítulo 2 e o capítulo 3 são as coisas que são, e quais são as coisas que vão acontecer, a partir do capítulo 4 até o capítulo 22, recapitulando, irmãos, capítulo 1, as coisas que tem visto, capítulo 2 e 3, as coisas que são, capítulos 4 ao capítulo 22, é as coisas que vão acontecer no futuro. Veja que está bem detalhado, que Jesus mostra para João de uma forma bem didática, para que pudesse nós entender bem. Quando você tem essa visão, esse entendimento, essas divisões, você começa a ter uma luz, um esclarecimento melhor o que é o livro do Apocalipse, fica mais claro de você compreender. Então vamos lá, o capítulo 4 do versículo 1, irmãos, o que ele diz? Ele confirma esta interpretação. Veja o capítulo 4 e o versículo de número 1. Capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas, que coisas? As que aconteceu no capítulo 3, as que aconteceu no capítulo 2 e as que aconteceu no capítulo 1. Capítulo 4. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta, onde? No céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouviram falar comigo. A voz que falou com ele como se fosse uma trombeta. Ele disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Interessante, irmãos, que a maioria dos bastante eruditos, não a maioria, dentro da visão pré-tribulacionista, nós entendemos, os pré-tribulacionistas acreditam que a partir do capítulo 4 aqui, quando essa voz, que é a voz de Jesus, diz assim: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer, é o arrebatamento da igreja. Então João, ele simboliza o arrebatamento da igreja, quando ele diz: sobe aqui, é como se Jesus estivesse falando para a igreja: sobe aqui. E sabe de uma coisa interessante? Mas na frente nós vamos ver que agora, a partir do capítulo 4 até o capítulo 21, você não vai ouvir falar mais o nome igreja, porque a igreja está no céu. A partir do capítulo 4, quando Deus diz para João: sobe aqui e vou te mostrar as coisas que depois dessas devem acontecer, é que a igreja sobe para o arrebatamento e começa o inferno aqui na terra da grande tribulação, que vai do capítulo 4 até o capítulo 19, finalizando depois todas as coisas que nós entendemos. A igreja está no céu, sobe aqui. Esse é o entendimento dos pré-tribulacionistas, a qual nós, assembleianos, acreditamos. Então nós vemos aqui que João teve toda essa visão. Agora, a quem o livro foi dirigido? A quem? O Apocalipse foi escrito diretamente para quem? Vamos ver isso aí? Olha bem, no início do livro, no verso 4, já entendemos que o livro foi enviado às 7 igrejas da Ásia. Você pode ver que está aqui no versículo 4, né? Mas, olha só, no versículo 4: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então o Apocalipse foi diretamente direcionado a quem? As igrejas que estão na Ásia. Só que tem um porém. Veja também no versículo de número 3: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Não só os que leem, não só os que ouvem a palavra da profecia, mas os que guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, irmãos, qualquer pessoa, não só as igrejas da Ásia da época de João, como qualquer cristão, deve ler a Bíblia, deve
ler as profecias que estão inseridas no livro do Apocalipse, qualquer pessoa, qualquer cristão, qualquer membro, qualquer pessoa que está em Cristo Jesus, ela foi dirigida à igreja de Jesus Cristo, a sua vida. Nós devemos entender que Jesus então está falando conosco através do livro dele, do livro do Apocalipse. Para espanto de muitos que pensam que Apocalipse é difícil de entender, né? O livro era lido nas igrejas em voz alta, nas reuniões. Vejam que coisa interessante, irmãos, que a história nos mostra, né? Quando João diz, bem-aventurado o que lê, ler aqui significa ler em voz alta. Ler em voz alta. A ideia de escrever o livro não foi com a intenção de satisfazer a curiosidade dos membros da igreja, falando sobre o futuro, de maneira alguma. Então, eles liam o Apocalipse, todos os cultos em voz alta. Em todos os cultos que eles se reuniam, eles liam o Apocalipse. Vamos fazer reunião, vamos louvar a Deus. Lia-se o livro de Apocalipse, e era normal ler o livro de Apocalipse. Se isso fosse difícil de entender, de compreender, como diz os ateus, os céticos, os crentes que estão desviados, que não amam a palavra de Deus, de que maneira nós poderíamos entender o livro do Apocalipse? E por que Deus manda nós ler, ouvir, guardar e prestar atenção nos escritos do livro do Apocalipse, se nós não entenderíamos nada? É certo que nós temos a capacidade de entender e de receber os escritos do livro do Apocalipse. Então, as perseguições eram intensas, irmãos, e os irmãos precisavam de quê? De serem encorajados através dessas revelações. Era tanta perseguições que só lendo o livro, lendo a palavra de Deus, é que poderiam eles ter coragem, né, ânimo para resistirem às tentações, às perseguições, às lutas que estavam travando sobre eles. Eram intensas, né? Então o livro do Apocalipse, ele dava força, ele dava esperança de esperar em Deus. E eles, quando liam o livro do Apocalipse, eles se reanimavam. Olha, Jesus vai voltar, esse sistema deste mundo vai acabar, vai ser destruído pelo poder de Deus. E eles se reanimavam, se fortaleciam lendo o livro do Apocalipse. E indo com mais profundidade, irmãos, a mensagem também ajudaria a corrigir o que? O caráter formado em Cristo. Ou seja, quando eles liam o livro do Apocalipse, eles entendiam que precisavam ser mais santos, mais justos, amarem mais a Deus, porque o tempo estava próximo, os dias estavam se aproximando, e o livro do Apocalipse dava para eles isso no coração deles, traziam isso para o coração deles. Eles então precisavam melhorar o caráter cristão, melhorar a sua vida, as vidas deles diante de Deus. Essa também era a intenção. Então, dessa forma, irmãos, a ordem era para ler, ouvir e guardar todas as coisas que nela estavam escritas. Ou seja, deveriam colocar em prática as escrituras, o livro do Apocalipse, deveriam receber a palavra de Deus. Então, aqui nesse caso, irmãos, o número 7, ele é usado com muita frequência no livro. O número 7 significa plenitude, consumação, é cheio de simbolismo, né? Fala-se logo do início de 7 castiçais de ouro, 7 estrelas, seguido de 7 selos, 7 trombetas, 7 taças que estão para vir sobre o mundo, né? São 7 anjos, 7 cabeças, 7 chifres e também os 7 Espíritos de Deus. Alguém já perguntou, Deus tem 7 Espíritos? Lógico que isso aqui não é uma coisa concreta. Deus não tem 7 Espíritos, está falando da plenitude, está falando de como Deus é perfeito, né? E 7 na numerologia é o número da perfeição, mostrando como que o nosso Deus é perfeito. O número do homem é 6, mas o número de Deus é 7. Por isso que há muitas numerologia dentro do livro do Apocalipse. Então são 7 igrejas apresentadas no Apocalipse, e alguns estudiosos acreditam que representam o que? Essas 7 igrejas, um panorama da história da igreja, desde Éfeso, da era dos apóstolos, até os nossos dias de hoje, em pleno século 21, que é a igreja de Laodiceia. Os irmãos, só para ter uma ideia, ler aqui o que Deus diz para a igreja de Laodiceia. Ele diz aqui no versículo 17, no versículo 18, no versículo 15:
Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fora frio ou quente. No versículo 16, assim porque és morno e não és frio nem quente, ele diz, eu vou te vomitar da minha boca. No versículo 17, como dizes, porque a igreja de Laodiceia dizia, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és o que? Um desgraçado, não tem minha graça, miserável, pobre, cego e nu. No versículo 18 ele diz, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, que é a riqueza maior, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Veja, irmãos, que este é o quadro atual da igreja que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Estamos vivendo o que? Uma igreja endinheirada, uma igreja que se preocupa com dinheiro, uma igreja que se preocupa com o que vai vestir, uma igreja que está se preocupando em aparecer. É os dias que nós estamos vivendo. Se a igreja não se aparecer, a igreja mundanizada é uma igreja totalmente distanciada de Deus. Esta é a igreja de Laodiceia. Por isso a maioria dos eruditos, dos teólogos, dos historiadores acreditam que de Éfeso até Laodiceia é um panorama da história de toda a igreja até os dias a qual estamos vivendo, e Laodiceia representa a igreja dos dias atuais. É só ver os tipos de crente que existe, os tipos de pastores que estão envolvidos com tanto enrolo, com tanta mentira, como os cristãos estão envolvidos com o mundanismo, amam o mundo, gostam do mundo. É justamente a igreja de Laodiceia. Então a Bíblia já revela tudo para nós, para que nós não caímos, como diz o outro, no conto do vigário, não sejamos enganados, não sejamos levados por vãs doutrinas, por qualquer palavra, por qualquer coisa, mas que entendamos as coisas de Deus, porque Deus já nos revelou, já mostrou para nós as coisas que vão acontecer. Na verdade, as cartas mostram Cristo exaltado no céu, o cabeça da igreja. Ele sabe tudo em cada congregação. No capítulo 1, no versículo 14, diz o seguinte, ele diz, e ao anjo da igreja de Laodiceia, capítulo 1, versículo 14, eu li aqui o errado, capítulo 1, versículo 14, ele diz, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, e como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os olhos de Deus vê tudo, irmãos. Os olhos, chamas de fogo significa capacidade de penetrar o invisível. Olhos como chamas de fogo, capacidade de penetrar o espiritual, o âmago da alma, do espírito. Chamas de fogo penetra até a divisão da alma e do espírito. São os olhos do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz no versículo 1, no versículo 14, eu sou aquele que tem os olhos como chama de fogo. O relacionamento com Ele e com a sua palavra define a vida dos filhos de Deus. Como é o nosso relacionamento com Ele? Isso vai definir a nossa vida. A nossa comunhão com Jesus, a nossa comunhão com Deus é que vai definir a nossa vida. Nós vamos ser perdidos ou vamos ser salvos. É a nossa comunhão com Deus, é a nossa intimidade com Deus, com o Senhor Jesus, ter comunhão com Ele 24 horas por dia das nossas vidas. O livro fala de várias vezes sobre a vinda de Jesus, que deve ser motivo de obediência e santidade para os crentes em todos os tempos. Constantemente ele exortou as igrejas locais para se posicionarem corretamente diante dele, pois viria em uma hora inesperada por eles. Ele encerra o livro, João encerra o livro, exortando por 3 vezes mais vigilâncias aos seus leitores, e fecha com uma oração. Vejam bem, eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse capítulo 22, versículo de número 7. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, versículo 12. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus. Apocalipse 22, versículo 20. Ele encerra o seu livro
mostrando que em breve ele voltará para o seu povo que está sofrendo aqui nessa terra. O Apocalipse revela isso. Essa é a nossa grande esperança, irmãos. É a nossa comunhão com Deus. Nós precisamos estar preparados para esse dia. Ele diz: cedo veio, certamente cedo vem. Ele usa as três expressões e no final ele diz: certamente cedo vem. O que é cedo para mim? O que é cedo para nós? O que é cedo para o Apocalipse? O que era cedo para João? Sabemos que cedo Jesus Cristo voltará para nos levar para a sua glória. Apocalipse, irmãos, é um livro de vitória do povo de Deus. É um livro de vitória. Vejamos que o livro revela a volta do Senhor Jesus Cristo, derrotando todo o mal e estabelecendo o seu reino. Com certeza é um livro de vitória, onde os crentes são considerados vencedores. No Apocalipse, no capítulo 5, versículo 9 e versículo de número 10, diz o seguinte, versículo 9 e versículo de número 10: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação, e para o versículo 10, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes agora, e reinaremos sobre a terra. Oh, glória a Deus! Bendito seja o Senhor para sempre. Vamos reinar sobre essa terra. Então é um livro de vitória para os crentes. É certeza que seremos vencedores. A causa cristã não é perdida. Nós não lutamos por uma causa pensando que vamos vencer. Somos mais do que vencedores. Ainda que nós precisamos votar, a gente vê os presidentes, vê os políticos, e nós temos que estar inserido dentro dessa sociedade e participar. Não podemos fugir diante disso, mas a causa deles é perdida. Por mais que o presidente da nossa nação se esforce talvez para fazer o que ele acha que é correto em favor do país, e os outros presidentes de todas as nações também, e os políticos, senadores, deputados, eles se esforçam para fazer um movimento que eles têm social, político, socioeconômico. Tudo isso é perdido. É uma causa perdida. Eles acordam tribulados, amanhecem tribulados, tem que se preocupar com as coisas desta terra, mas nós não. Nós temos a mente fresquinha, nós temos o Espírito de Deus, nós temos o Senhor Jesus. Nós não estamos preocupados com essa terra, estamos preocupados com o céu de glória, irmãos. A nossa causa não é perdida, nós não seremos derrotados, nós somos mais do que vencedores, como disse Paulo em Romanos 8,37, mas em todas estas coisas que passamos, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Oh, glória a Deus! É certeza da vitória, é convicção que somos vencedores em Cristo Jesus. Não importa o que vamos passar, se vamos ser lançados e exilados na ilha de Patmos, no meio de cobras e serpentes, mas sabemos que somos vitoriosos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Isso que é mais importante para as nossas vidas. Enquanto o mundo olha para nós e fica com pena, olha lá os crentinhos, coitados dos crentes, eles ficam com pena de nós, irmãos. Eles ficam com pena, Olha lá os crentes, segunda, terça na igreja, domingo de manhã, domingo à noite, é quarta-feira. Eles não entendem as coisas de Deus que se discernem espiritualmente, não conhecem o rio de água que flui dentro de nós, que dá um salto para a vida eterna, vindo do trono de Deus, como foi pregado domingo aqui. Quem pode receber isso, irmãos? Somente os filhos de Deus, somente os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que tem essa grande esperança de morar com Jesus no céu. E nós sabemos em quem temos crido, irmãos. Enquanto eles acham que nós fracassamos, que Jesus fracassou, que a igreja é fracassada, que nós fomos derrotados, nós somos mais do que vitoriosos. Sabe por que você é mais do que vitoriosa? Porque você é mais vitorioso? Não é porque o pastor Wagner está falando, não. É porque a Bíblia diz, porque Jesus falou, porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo disse que você é mais do que vencedor. Por isso você é vencedor.
em Cristo Jesus. Jesus virá nas nuvens do céu e todo olho verá, no capítulo 1, no versículo 7, todo olho verá. Por que Jesus todo olho verá? Jesus levanta a igreja no capítulo 4, lembra que eu falei, irmãos? Jesus levanta a igreja para o céu no capítulo 4 e ela volta em glória no capítulo 19. Por isso que eu sou pré-tribulacionista, porque é ali que eu vejo o arrebatamento da igreja no capítulo 4, e depois não vejo mais a igreja. No capítulo 19, Jesus volta com poder e glória, montado no cavalo, junto com seus anjos e santos. E ele vem para pisar no Monte das Oliveiras e vai implantar o seu reino milenial aqui nessa terra, juntamente com a igreja. É o dia que nós vamos morar com o Senhor. E nós cremos que isso é verdade, porque é a palavra de Deus. Então, irmãos, no capítulo 1, no versículo 7, não se trata do arrebatamento. Quando as pessoas dizem, Jesus vai vir nas nuvens do céu, você fica pensando que é arrebatamento. Mas se Jesus está vindo nas nuvens do céu, quando é que ele foi arrebatado? Por isso que tem o amilenismo, ele se confunde com isso aí. Porque para eles o milênio já está acontecendo. Olha, mas se o milênio está acontecendo, quando é que Jesus foi arrebatado? Quando que Jesus arrebatou a igreja? Aonde está no Apocalipse? Onde está na Bíblia inserido dentro da visão milenista em que Jesus arrebatou a igreja? Não tem cabimento isso. Então Apocalipse capítulo 3, 10 indica que a igreja não passará na grande tribulação. Veja aí Apocalipse 3, versículo de número 10. 3, versículo de número 10, diz o seguinte: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Como você guardou a palavra da paciência, Deus vai te guardar da hora da grande tribulação. Agora, o que é afirmado por Paulo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 10, Paulo diz o seguinte: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, ele vai lá saber, vírgula, Jesus, vírgula, que nos livra da ira futura. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 9, da parte A, porque Deus não nos destinou para a ira, mas os ímpios foram destinados à ira, mas a igreja não foi destinada à ira. Antes da grande ira de Deus sobre essa terra, Jesus vai levar o seu povo no abrir e piscar de olhos ante o toque da última trombeta, disse o apóstolo Paulo. Entre o capítulo 3, no versículo 22, do capítulo 22 até o versículo 16, você não vai ver nenhuma vez a palavra igreja. Pode procurar. Começa no capítulo 3, no versículo 22. Você vai até o capítulo 22 ao versículo 16. Você não acha a palavra igreja, porque no capítulo 4 é somente grande tribulação sobre a terra. Inicia os 4 cavaleiros do Apocalipse, que é uma outra coisa que poderíamos falar isso até um pouquinho mais em outra ocasião. Assim, irmãos, o que aconteceu no arrebatamento, o que está retratado no capítulo 6 ao capítulo 19 como a tribulação, a ascensão do anticristo, a grande tribulação, a destruição do governo mundial humano e por fim a volta de Cristo à terra para estabelecer o seu reino. Tudo isso durará 7 anos, indica o profeta Daniel no capítulo 9, no versículo de número 27. Daniel no capítulo 9, versículo 27, ele já havia profetizado esse tempo do anticristo. Você vai ver lá, que o anticristo se levanta ali contra o filho do meu povo, contra o filho de Deus. Então a grande tribulação, irmãos, é para Israel e para os homens ímpios, para que eles possam se consertar, e não para a igreja, que será metade de 7 anos, 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. Como será a grande tribulação? 3 anos e meio de tribulação, 3 anos e meio de grande tribulação. Existe algum tempo relacionado no livro do Apocalipse que bate com este período de 7 anos de Daniel. Vamos lá. E deixa o átrio que está fora do templo e não meças. Vejam bem, irmãos, porque foi dado às nações, olha, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Se alguém fizer cálculo aí de 42 meses, você vai ver que são 3 anos e meio de tribulação.
Ele fala: e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias. Faça o cálculo, 3 anos e meio de grande tribulação. Essas duas testemunhas serão vestidas de saco. Apocalipse capítulo 11, versículo 2 e versículo 3. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, 3 anos e meio de grande tribulação contra o povo de Israel. Mais uma vez, Apocalipse capítulo 12, versículo de número 6. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, metáfora, que voasse para o deserto, ao seu lugar, aonde é levado Israel para o deserto, onde é sustentado por um tempo e tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, fora de vista da serpente. Apocalipse 12, versículo 14. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses as duas grandes testemunhas, por 3 anos e meio. Apocalipse 13, versículo 5. É claramente mostrado, irmãos, que o povo de Israel e o mundo vai passar por 3 anos e meio de grande tribulação. Os 7 anos é composto dessa maneira: 3 anos e meio após o arrebatamento da igreja, 3 anos e meio de tribulação. Chega na metade dos 7 anos, ele quebra o pacto com Israel. O anticristo quebra o pacto com Israel e começa a grande perseguição a Israel, que é ferrenha até a grande tribulação, mais 3 anos e meio. Essas profecias que estão aqui, e todas elas batem dentro do livro de Apocalipse, que são justamente os 3 anos e meio profetizados por Daniel no capítulo 9, no versículo de número 27. Por isso, ficamos atentos, que nós precisamos ser santos para ser arrebatados pelo Senhor Jesus Cristo. Deus é o Senhor da história, capaz de realizar as suas obras na vida humana. Ele é o início e o fim de todas as coisas, e não está preso ao tempo. Por isso ele disse no capítulo 1, no versículo de número 8: eu sou o Alfa, o princípio, e o Ômega, o fim. O princípio e o fim, diz o Senhor, que é o que era, o que é devido, o Todo-Poderoso. Aqui está se falando de Deus, Deus Pai. E no capítulo 22, no versículo 13, ele fala novamente que ele é o princípio e o fim, no capítulo 22 e no versículo 23. Mas Jesus Cristo é Deus igual ao Pai. O livro do Apocalipse exalta de forma especial a grandeza e glória do Senhor Jesus Cristo, e o livro da revelação de Jesus Cristo, e não simplesmente de coisas que vão acontecer no futuro. Portanto, os crentes estão seguros. É necessário total confiança no Senhor, no nosso Deus, acreditar nas promessas reveladas no Apocalipse, porque Jesus Cristo também é Deus. Ele é o princípio, ele é o fim. Tudo iniciou com ele, e tudo vai sucumbir com ele, tudo vai terminar com ele. Ele começou como cordeiro ele apanhou, como cordeiro ele sofreu, como cordeiro ele não abriu a boca, como cordeiro ele foi levado ao matadouro, como cordeiro ele não resistiu aos seus algozes, mas agora ele voltará como leão. Como leão ninguém o manieta, como leão ninguém o detém, como leão ninguém o segura. Ele é o leão da tribo de Judá. Por isso que falou lá os anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, o que tem poder para abrir os céus, os selos, porque ninguém podia abrir os selos. Quem é que pode abrir os selos? Aí João chorava, ele diz, e eu chorava muito, eu não aguentava de choro. Aí a voz falou: não chore, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, porque Daniel tinha selado os selos, mas Jesus Cristo como leão veio para abrir os selos e revelar à igreja, revelar ao seu povo os acontecimentos, que ele voltará em glória para levar o seu povo para o céu. Bendito seja Deus. Então, irmãos, nós temos aqui uma introdução do livro de Apocalipse. Tem coisas mais profundas, tem como a gente ir mais profundo do que isso aqui, mas a princípio nós vamos parar aqui. Semana que vem nós vamos falar sobre as 7 igrejas da Ásia. São 7 sermões, 7 semanas, 7 sermões sobre as 7 igrejas da Ásia. Nós estamos chegando ao fim de todas as coisas, desde o início da história humana. Percebe-se, irmãos, o coração humano, a rebeldia contra Deus.
contra o Criador. As forças do mal aproveitam a depravação do homem e o induzem à rebelião contra Deus, levando o homem à perdição eterna. Essa é a visão do diabo, e é o poder do diabo, levar a criatura de Deus à perdição eterna. Apocalipse é o ápice dos acontecimentos do fim de tudo, quando Deus já havia revelado em sua palavra, agora concluir tudo para a sua glória. Ler o Apocalipse é ver o mesmo Deus do Antigo Testamento operando contra a rebelião dos seus inimigos. Paulo disse aos Romanos no capítulo 16, no versículo 20: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. O Apocalipse revela a destruição do maior inimigo de Deus e dos homens. Uma grande voz brada dos céus, encorajando os irmãos de todos os tempos e de todos os lugares do mundo, dizendo: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E eles, a igreja, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Apocalipse 12, 10, 11. E por fim, esse inimigo enganador, o destruidor das almas dos homens, será atormentado para todos sempre, para não enganar mais ninguém. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse 20, versículo 10. A vitória será do nosso Cristo junto à sua igreja, com toda a garantia e privilégios dados por Deus, o nosso Pai. O próprio João escreve na sua primeira carta o segredo da nossa vitória. Preste atenção neste versículo: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 1 João 5, 4, versículo de número 5. Feche os seus olhos, em nome de Jesus.